Bem-vindos a este Quick Guru Guide sobre radiadores. Eu vou-vos falar neste vídeo sobre os componentes básicos, o suporte das ventoinhas, como é que é feito, os conectores e a nomenclatura utilizada nos radiadores. Começando pelos componentes básicos do radiador, temos então as câmaras, que neste caso são as duas deste lado. Estará a câmara de entrada e a câmara de saída, e esta pequena câmara na base onde se efetua a troca de um lado para o outro. Existem radiadores que só têm uma passagem, normalmente chama-se X-Flow, em que tem a entrada numa câmara deste lado e a saída numa câmara deste lado. Depois, o radiador possui tubos, neste caso são tubos achatados. Existem radiadores que têm tubos mais largos, arredondados, em vez de ser achatados, são normalmente radiadores de fluxo mais baixo. Entre os tubos existem alhetas, assim, neste caso, geralmente são alumínio ou de latão. Todo o radiador em si funciona sobre o cobre, latão e alumínio. Os conectores, neste caso, podem ser ligados dois conectores aqui e dois conectores aqui. Os purgadores, este radiador tem um purgador e é aqui, ou seja, é onde retiram o ar do radiador. Se existir ar dentro do radiador, conseguem retirar. E se o radiador estiver ao alto, conseguem ainda mais facilmente, porque assim o ar que existe no radiador ficará sempre na câmara de cima. E existe a moldura, que será esta zona aqui, onde, por exemplo, as marcas podem ter o seu logotipo, neste caso tem a Fúvia, e agora já algumas marcas têm estas molduras amovíveis. Como é que é feito o suporte das ventoinhas? O suporte é geralmente com furos ou M3 ou M4. Também existem algumas ventoinhas que têm aquelas medidas imperiais, o 832, uma coisa assim. Acho que esse é um tamanho utilizado. O tamanho das ventoinhas fará variar o tamanho do radiador. Neste caso é um radiador que funciona com ventoinhas de 120. Tenho aqui uma ventoinha de 120 da Noise Blocker, que poderá ser apertada aqui. Depois, com o variar de número de ventoinhas. Geralmente o radiador leva ventoinhas neste sentido. No caso de radiadores mais grandes podem até funcionar em passivo. Começam a adicionar ventoinhas para um lado e ventoinhas em altura, que geralmente até ficam fora da caixa numa pequena estação. A distância entre ventoinhas pode variar. O normal é as ventoinhas serem consecutivas. Tenho aqui uma ventoinha e terei aqui, se o radiador tivesse aqui a ventoinha, terei aqui logo encostado outra ventoinha, mas existem radiadores que têm uma distância entre os dois furos, não normal, e isso é preciso ter atenção na construção da caixa, na modificação da caixa e nas grelhas. Existem duas formas de ter as ventoinhas no sistema. Podem ter as ventoinhas a empurrar ar ou as ventoinhas a puxar ar. Em ambos os casos, estando assim ou assim, podem ter uma configuração push-pull, em que neste caso uma das ventoinhas puxa o ar e a outra empurra, que geralmente consegue criar uma coisa mais sustentável, mas também vai leva o dobro do número de ventoinhas. Ou seja, neste caso só levava duas, mas se fosse o radiador 240 já levava 4 e por aí adiante. E nem todas as caixas conseguem fazer esse sistema. E depois existem cuidados que têm a ter com o suporte, ou seja, têm a ter cuidado a prender os parafusos da ventoinha para não ferirem os tubos. As alhetas vai diminuindo a performance conforme as alhetas se forem estragando, claro, mas se perforarem o tubo vai ter uma fuga e o radiador não vai estar a funcionar. Sobre os conectores geralmente utilizados são de 1/4 de polegada, e existem algumas marcas que optam por 1/8. No caso da Aqua Computer existia muito essa fase em que grande parte dos produtos deles era com 1/8 e como muita gente utilizava, tinham de utilizar adaptadores. Sobre as formas de aperto, podem apertar manualmente ou podem apertar com uma chave, tendo sempre em cuidado para não danificarem o O-ring e terem cuidado para não estarem como são roscas, às vezes são um bocado sensíveis e podem, se esforçarem demasiado, podem mesmo comer a rosca e depois vão ter uma fuga. Sobre o formato, neste caso, estes conectores estão assim, porque depois eu tenho aqui sensores, uns T's para ligar os sensores de temperatura, mas dependente da zona da câmara, podem utilizar conectores assim,
ou podem utilizar conectores de 90 graus ou 45. Outro pormenor a ter atenção é o comprimento do conector, porque por vezes chega ao fim da rosca e a rosca não está tão bem feita e alguns conectores podem não ir até ao fim, provocando um espaçamento que permite uma fuga. As posições sobre a posição das roscas. Este radiador, neste caso, tem dois aqui. Existe radiadores que têm aqui e até aqui atrás, e alguns que vos permitem o enchimento pelo radiador possuem um conector cá em baixo, como é o caso dos novos Nexus da AlphaCool. Sobre o tamanho dos radiadores. Normalmente fala-se do radiador por a medida de ventoinha que leva. Ou seja, este radiador será um Phobia G-Changer 120, se fosse com duas ventoinhas 240, se fosse com três destas 360, 480, 560. Depois, se for com ventoinhas de 140, aplica-se a mesma situação. Existe radiadores para ventoinhas de 200 mm, por exemplo. Depois existe radiadores que têm medidas, que será, por exemplo, 4 ventoinhas de 140, de 180. Depois vai variando e o nome é dado por essa medida de ventoinhas. Representa o tamanho do radiador. As roscas, fala-se então sempre em 1/4 ou 1/8 de polegada. Depois tem de ter cuidado que existe uma versão gás e uma versão água, mas dentro dos radiadores, os conectores são sempre para o mesmo tipo de rosca. Outra nomenclatura será as passagens. Neste caso, o radiador tem duas passagens, porque passa uma vez para este lado e passa outra vez para este. No caso de se entrasse aqui e saísse aqui, seria então só uma passagem no radiador. Existem depois radiadores com formatos diferentes, que têm, por exemplo, 4 passagens, uma para aqui, outra para aqui, outra para ali, outra para aqui. Ou até múltiplas passagens, como tem o Admiral da Pfizer, que funciona mesmo por ter várias passagens. O formato das alhetas, ou a densidade de alhetas, faz variar algumas nomenclaturas que se utilizam. Conforme o afastamento que existe entre 1 cm, normalmente a medida em 1 polegada, de alhetas, o radiador é classificado como baixa densidade, média densidade e alta densidade. Quanto mais alta a densidade, mais calor conseguem extrair, mas também as ventoinhas têm de ser mais rápidas. Por isso, radiadores de baixa densidade permitem-nos utilizar ventoinhas mais lentas e retirar o calor, mas é mais fácil atingir o máximo do radiador, como é esperável, com essa baixa densidade. Depois existem também medidas como a espessura do radiador. Existem medidas sobre o comprimento de cada passagem, ou seja, eu posso ter nestes 60 mm apenas um tubo achatado, posso ter neste 2, 3, ou seja, a passagem para um sentido estar, como é que é dizer, ter disponível vários tubos, existindo assim várias mais frentes de canto, levando a um desempenho diferente, mas também a uma exigência maior. No geral, é isto tudo sobre radiadores. Obrigado.